Bom, dia 22 foi um dia muito especial na minha vida, porque esse livro aqui foi assim uma luta de muito mais de 10 anos. Não sei se a Vera está lembrada daquele trabalho de cura do Bezerra, que eu falei que estava fazendo um livro. Você chegou a fazer uma apostila? Eu fiz a apostila e nas nossas salas nós estudamos. Você me deu a apostila, lembra E, de tudo isso? de repente, veio uma intuição para que eu transformasse a apostila em livro. De umas 70 páginas, mais ou menos, nós fomos pesquisando mais e chegamos a 394 páginas. Então, não diria é a obra da minha vida, porque é o segundo livro. O primeiro, apesar de ser um livro caseiro lá no Bezerra mesmo, eu fiz o levantamento histórico do Bezerra, do Consolador, do albergue e da creche. Bom, com a história desse livro, eu até comentei muito por cima que foi um período muito doloroso na minha vida. Foi terrível. A partir do momento que ele foi para a transformação em livro, eu passei a acordar 3h30 da manhã, 4 horas da manhã, levantava, começava a ler, começava a escrever, selecionar trechos e ia anotando em folhas soltas. Numerava as folhas, de repente misturava tudo. Eu tinha colocado número de páginas, o mesmo número em 2, 3 páginas, perdi um tempão colocando outras páginas, eu não numerava. Talvez fosse um cansaço de não dormir. E foi uma época, nesse período, não sei se a Vera lembra, 2 filhas minhas tentaram suicídio. Eu tive 2 suspeitas de câncer, passei por 2 cirurgias. Meus dentes amoleceram todos, que eu perdi, tive que fazer implante 3 vezes nesse período, porque as trevas entraram assim, terrivelmente na nossa vida. Então, mas eu mantive, eu fui resistente, resiliente. Entrei numa depressão muito forte por causa de tudo que estava acontecendo na família. O Graço teve 2 infecções de urina, com febrão de 41 graus, 42, então foi muito complicado, mas eu não desistia. Tinha época que eu parava, recolhia os livros, falava, não quero saber, não vai virar livro, não quero saber. Mas aí vinha uma força que eu não sei de onde e recomeçava. E aí, com isso, ficou pronto. Depois de pronto, gente, encontrei tanto erro de português. É mesmo? Eu sou professora de língua portuguesa, pontuação, tudo. Eu falava, eu vou corrigir. Aí eu fiz direitos autorais, fiz o ISBN e tudo que ele é obrigado a fazer para publicar um livro. E aí fui atrás de editora. Gente, nem uma editora da região
quis publicar meu livro. Se recusaram. Se recusaram. Se recusaram, seu pingo de constrangimento. Que argumento? Não é o nosso foco, porque você tem que pedir autorização para a federação. Eu falei, olha, não exija que eu busque a Federação Brasileira, porque eu não vou buscar. Se eu tiver que usar a autorização da Federação Espírita Brasileira para publicar meu livro, eu não publico. Porque o Chico se afastou da publicação dos livros, porque eles mexiam no conteúdo. Eu sei porque eu pesquisei, porque eu estou finalizando a correção das vidas do Chico. Então, um dia o Alceu Sestini foi lá no hospital, porque agora ele é um dos diretores do hospital. Conversa vai, conversa vem. Eu falei, Alceu, eu estou benzida, não estou conseguindo publicar meu livro. Ele foi, eu tenho um amigo que é dono de editora em Jundiaí, é espírita, o telefone dele é esse. Gente, aí deu certo e deu, graças a Deus, saiu a edição do livro. Essa capa, gente, foi meu neto que bolou. Linda, hein? E eu quis uma melhorada nela. Eu falei, olha, eu falei para o editor, eu quero que ao mesmo tempo que tenha a escuridão na capa do livro, tenha a luz do Evangelho. Então nós temos aqui um símbolo de que a luz brilha em qualquer lugar. Só que para a luz brilhar, a gente precisa de conhecimento. A gente precisa, em primeiro lugar, saber quem a gente é. Porque muitas vezes nós passamos pela vida, o nosso corpo morre e acabou. Não é assim. Nós somos um espírito eterno. Nós temos um corpo que reveste o espírito e temos o perispírito que une os dois. Só que nós temos também um corpo que é o... Oh, meu Deus, me fugiu. Me lembra aí. Ele fica, ele expande até 6 milímetros do nosso corpo. E é ele que sofre todos os impactos emocionais, físicos e espirituais do nosso corpo. O perispírito. Não é o perispírito, esse corpo. O corpo mental. Não, o corpo mental é o do cérebro. Eu me lembro. E, enquanto nós vamos falando, e aí, esse corpo, ele duplo etérico. O duplo etérico, quando nós morremos, ele desintegra, porque ele é o que sofre todas as emoções e sensações de impacto no corpo físico. Então, nosso corpo morrendo, acaba o duplo etérico. Depois nós temos o perispírito, que liga o nosso corpo ao espírito. Então, tudo que acontece na nossa vida vem do espírito, perispírito e corpo. O que é que flagela? O que é que nos atormenta? Nada mais, nada menos que o pensamento. O nosso pensamento, ele se estrutura num triângulo que representa o ser humano, que de um lado está o pensamento, do outro lado está o sentimento e a emoção, e no ápice do triângulo está a vontade. Esses três
elementos juntos vão formar a nossa energia mental. Quando nós temos bons pensamentos, a nossa energia mental é positiva e nos traz o quê? A esperança, nos traz a alegria, nos traz a satisfação, a saúde. Quando nós pensamos negativos, o que acontece? O nosso pensamento entra numa sintonia e numa vibração negativa em que nós mesmos geramos em nós pensamentos ruins e nós nos atormentamos e permitimos que mentes encarnadas e desencarnadas nos atormente. Esse processo se chama obsessão. O que é a obsessão? É o infortúnio que uma mente encarnada ou desencarnada provoca em nós. Kardec, ele faz uma classificação das obsessões e elas são gradativas. Começa na obsessão simples, que o doutor Alírio de Cerqueira Filho chama de obsessão sutil. A gente sente o mal-estar, a gente sente um peso, mas é muito leve ainda. Então essa obsessão simples é o primeiro estágio. Depois nós temos a fascinação. A fascinação é uma ilusão que o sujeito bota na cabeça e passa a agir de uma forma assim, que ele acredita que é a melhor para ele, quando na realidade ele já está sob o guante de um espírito do mal. Depois, Kardec classifica ainda a obsessão por subjugação. É quando o espírito vai perdendo, nós encarnados, vamos perdendo o controle nosso, o controle da nossa mente. Então, o que acontece? Nós passamos a agir de acordo com a mente mais forte que a nossa. Kardec, no livro dos médiuns, ele fala que não existe a possessão, que a possessão e a subjugação são a mesma coisa. Mas depois, na Revista Espírita, na Gênese e obras póstumas, nós temos registrado que ele acatou a ideia de possessão, que é o estágio máximo da obsessão na vida de uma pessoa, porque a pessoa passa a agir de acordo com o comportamento e as emoções do espírito. Só que de repente ela dá uma brecha, o espírito dá um período de descanso e volta outra vez. Essa é a possessão. Agora, os processos gradativos da obsessão obedecem a uma classificação que a Sueli Caldas Schubert classificou de encarnado para encarnado, encarnado para desencarnado, desencarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado. Depois a obsessão mista, a obsessão por reciprocidade e a pior de todas as obsessões, a auto-obsessão. Essa é de dificílima cura. Acontece que na apometria, que hoje tem vínculo com a Federação Espírita Brasileira,
o médico José de Lacerda e o Robson Pinheiro fazem uma classificação a mais, que ele chama as obsessões, que outrora Sueli Caldas chamou de coletiva, ele chama também de coletiva ou uma obsessão que, ao mesmo tempo que obsedia individualmente o ser, ele obsedia um grupo, uma instituição, uma comunidade, um país. E essa obsessão também é de difícil trato. Outro tipo de obsessão, e essa me assustou muito, é a complexa. Obsessões complexas. Quer dizer, essas obsessões são trabalhadas energeticamente nas trevas. Não são espíritos umbralinos, mas são espíritos realmente do mal. Ali, trabalhando contra as coletividades, trabalhando contra a humanidade. Nós temos cientistas de todas as áreas, nós temos pensadores de todas as áreas, nós temos engenheiros de todas as áreas, no campo da biologia, da química, da medicina, em todos os setores. E ali eles desenvolvem processos obsessivos que vão desde objetos tecnológicos até os mais rudimentares biológicos. Os biológicos, nós temos os ovoides. Os ovoides, gente, eu tive um desdobramento que me assustou profundamente. Eu fui levada para as trevas. E lá tinha um paredão assim, tipo um penhasco, de uma altura de uns 100 metros. E ali, como uma casinha de abelha, tinha buracos. E nesses buracos tinham os ovoides. Tinham os ovoides que ficam ali guardados para, nos trabalhos das trevas, eles usam os ovoides para sugar energia de encarnado e desencarnado. Eu posso dizer para vocês, o doutor João está aqui, eu falava, doutor João, reza para Carolina, reza. O senhor lembra? A reza do senhor é forte, reza para elas. Nessa época, a Carolina começou com a doença de Crohn, que é uma doença incurável. E a Carolina, em consequência da doença, a Carolina começou a desenvolver uma depressão muito grave. E foi um tal de correr para o hospital de base, porque o tratamento era ali no hospital de base. E um dia o Grácio tinha ido de tardezinha para o Bezerra, porque ia cobrir aquela parte das mangueiras, doutor João. E a Carolina, na hora que jogaram a primeira telha lá no barracão, a Carolina caiu e começou a estrebuchar. Eu liguei para o Grácio. Grácio, a Carolina está incorporada, vem embora. Ele falou, faz o seguinte, eu já sei o que é. Nós estamos cobrindo aqui. E eu só vou parar a hora que acabar de cobrir essa parte. Você resolve aí com ela. Aí eu fui dando um jeitinho e ela voltou. Aí uma entidade deu comunicação na sala mediúnica que
Ali tinha os ovoides dependurados nas mangueiras. E como ali era o espaço de terapia ocupacional dos pacientes, eles ficavam ali sugando as energias dos pacientes. Bom, você se lembra de uma tarde de sexta-feira em que teve um revestrez lá no centro, a Maria Helena batia na porta? Sim, dia 23 de abril de 2003. Naquele trabalho foi feita uma cirurgia espiritual da Carolina e nós estávamos fazendo o trabalho para dependentes químicos. 10 minutos a mais não ia fazer a diferença pelo que estava acontecendo dentro da sala mediúnica. Então, passou. Minha filha sarou. Os da época da minha filha que tiveram Crohn morreram, a Carolina sarou, porque foi a entidade que operou a Carolina foi o Dr. Voine que deu facilidade. Então, a gente vê na vivência dentro da casa espírita um manancial de aprendizagem. Que se a gente aprender a ler nas entrelinhas, a gente tem que agradecer, porque a gente vai aprendendo a viver, a gente vai lapidando o cristal bruto que somos nós. E tudo isso foi coincidindo, gente, com esse livro. Foi pesado, foi difícil, mas ele saiu e eu consegui, com o estudo, aprender que nada é por acaso, mas que nós somos os senhores de nós mesmos. Nós é que temos que melhorar a qualidade do nosso pensamento. Porque o pensamento desestruturado, ele desestrutura os sentimentos e as emoções. Porque muitos casamentos não dão certo? Porque alguém, com a ajuda de alguém, de uma mente que interfere, porque o pensamento está frágil, então o indivíduo, além de pensar mal, não ter qualidade de pensamento, ele ainda sofre o bombardeio de uma mente externa. Então, o sofrimento fica melhor. Em vez de eu chorar, de eu parar de frequentar o centro, eu encontrei forças onde eu achei que eu não tinha. Tudo já passou. Tudo passou. Então, gente, a vida da gente está nas mãos da gente mesmo. Se tivermos pensamentos bons, nós vamos ter uma vida melhor. Mas voltando nas obsessões complexas, nós vemos que existe, pelas trevas, 2 tipos de atuação. Uma atuação através da magia negra, feita pelos magos negros, no plano espiritual. Da doutrina espírita, a gente não está acostumada com esse tipo de leitura, mas nas pesquisas que eu fiz, ocorre. E o outro é a feitiçaria. Então, tem gente que precisa de costurar voodoo, tem gente que precisa de cutucar esses voodoos,
matar galinha, nada disso, está aqui. O mal, antes de cortar o pescoço da galinha, deixar numa encruzilhada, o mal já está feito aqui. O meu semelhante vai receber raios e dardos desse pensamento infeliz e vai começar a infelicitar a vida dele. Daí a importância da gente fazer correções na maneira de se relacionar dentro de casa. O nosso próximo, mais próximo, é a família. Uma coisa que a gente precisa adquirir o hábito de dizer é: eu te amo. Eu te amo. Porque, apesar de ser uma palavra, todo mundo gosta de ouvir e de sentir-se amado, de sentir-se pertencendo de verdade àquele núcleo. É o pertencimento que o ser humano precisa sentir. Se o ser humano não se sente pertencendo a algum lugar, ele vai ter uma autoestima cada vez mais frágil até chegar a um processo de autoaniquilamento. Nós temos que privilegiar a vida e as alegrias que nós temos à nossa volta. Porque assim, nós vamos fugir, não permitindo os processos de hipnose, a aproximação de espíritos que vêm instalar chips nos nossos órgãos internos, principalmente no cérebro perispiritual. Então, porque tem gente que acha que no perispírito não tem órgão. O perispírito é uma cópia verdadeira do ser humano. Todos os órgãos que o ser humano tem no corpo, ele tem no perispírito. Então, como é que essas atuações negativas atingem a gente? Primeiro, o nosso corpício, que fica a 6 milímetros fora do nosso corpo, esse corpício é que vai barrar essas negatividades. E estando barrando essas negatividades, ele não vai permitir que essas energias ruins penetrem o corpo físico. Por quê? Assim como o espírito sente todas essas invasões mentais que passa pelo perispírito, essas emanações fluídicas são barradas pelo corpo astral, certo? Então, nós temos que simplesmente controlar o que nos leva ao flagelamento, ao sofrimento, que é o nosso pensamento. Dá para entender, gente? Então, de acordo com o que o Divaldo fala no Rumo do Mundo de Regeneração, tem um trecho lá que ele fala que os corruptos, os assassinos, os bandidos, esses, aqueles outros, não herdarão mais a terra. Eles têm saído direto para Quiron, ou Quiron, que é um planeta ainda como era a Terra na época dos dinossauros. Quem leu no Rumo da Regeneração aí deve lembrar disso. Então vai para lá. Então vai gente muito culta, mas paupérrima em moral e ética. E é esse povo que vai conduzir a formação dessa nova humanidade no planeta primitivo, que já tem
seres humanos primitivos à nossa semelhança daquela época. Então, tem hora que eu vou falar um negócio para vocês. Eu sou muito politiqueira. Eu gosto de política, porque eu acho que a política é a arte da sabedoria, é a arte da convivência para um bem maior. E o que é que a gente vê hoje? Conluios para o bem de meia dúzia e o resto fica ao abandono. Então, nós temos que orar muito, para que esses nossos irmãos que lidam e estão sob a influência das trevas, em todos os setores da humanidade terrena, que eles sejam despertados, nem se for na última hora, porque o sofrimento deles não vai acontecer aqui. Para eles tanto faz perder filho pela morte, pela droga, para a prostituição. Eles não têm empatia, eles não têm compaixão, eles não se colocam no lugar de ninguém. Então, quem não ama a si mesmo, não ama a família, não vai amar o próximo que está mais distante. É o que está acontecendo aqui. Então, não param para refletir que existe Deus, que é o único no universo, que independente de crerem ou não dele, Deus está aqui nos dando oportunidades. Nós temos que aprender com a natureza, nós temos que aprender no dia a dia, no trato com o nosso próximo, sendo que nós devemos dar o melhor para o nosso próximo, para que a gente venha a ter. Não é em 2070 que não vai acontecer um mundo de regeneração. Nós vamos levar mais de 1000 anos para ter paz aqui na Terra. A paz começa em nós. E nós temos que assimilar isso, se não quisermos sofrer mais ainda. Porque o sofrimento imposto pela atualidade apenas está começando. São negociatas, são falsidades, enfim, em todas as áreas. Em todas as áreas. Então, meus irmãos, nós, que o tempo já está caminhando e orador tem que ter disciplina, nós vamos pedir aos Espíritos benfeitores, auxiliares de Jesus, que nos fortaleçam e que nos amparem contra as forças do mal que nos atormentam. Vamos pedir para Jesus, o nosso divino Mestre, que nos fortaleça contra as forças do mal que tentam nos dominar. E vamos conversar com Deus, dizendo: Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos contra as forças do mal